Olá, tudo bem? Eu sou o Wanderson, estou aqui para tirar uma dúvida de um rapaz que colocou lá nos comentários de um vídeo que eu fiz aqui para o canal. Ele perguntou o seguinte: Wanderson, como é que eu calculo um número imaginário, né? É, sendo o valor, na verdade é um número complexo, tá? Imaginário é a parte imaginária e a parte real do número complexo. E o número é 1 mais raiz de 3 vezes i, tá? Que o i é o número imaginário, a parte imaginária desse número complexo. Aí ele perguntou: Wanderson, como é que eu calculo z elevado a 6, né? Como é que eu faço esse cálculo? Olha, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó, a gente tem que ter de antemão que quando a gente fala da parte imaginária, que no caso é o i, quando esse i ele está elevado ao quadrado, é a mesma coisa de menos 1. Por quê? Porque o i ele é igual a raiz quadrada de menos 1, tá? Essa é a parte imaginária de um número complexo. Então a gente tem que ter de antemão esse dado aqui, tá bom? Outra coisa que eu também tenho que ter é, por exemplo, no caso aqui nós temos por exemplo, raiz de a vezes raiz de a. Isso daqui é a mesma coisa de a, tá bom? Outra informação que você tem que ter de antemão. Então, para mim calcular esse cara aqui, ó, z elevado a 6, eu tenho que ter de antemão esses conhecimentos aqui, tá bom? E outra coisa que também preciso identificar aqui de antemão é o seguinte: se eu tenho a elevado a m mais n, isso daqui é a mesma coisa de a elevado a m vezes a elevado a n, tá? Outra informação aqui que a gente precisa ter de antemão. Tendo isso em mãos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, em vez de... a gente tem o z, né? E nós estamos elevando ele à sexta potência. Então, se eu tenho z elevado a 6, isso daqui é a mesma coisa de z elevado a 2 mais 4, certo? Que isso daqui que é 2, z elevado a 2, z elevado a 4, que é a mesma coisa daqui, tá? Isso daqui é a mesma coisa de z elevado a 2 vezes z elevado a 2 mais 2, né? No caso aqui do 4. E eu vou ter aqui z elevado a 2 vezes z elevado a 2 vezes z elevado a 2, tá? O meu z aqui ele é muito parecido com 2, tá? Eu peço que você compreenda que essa parte aqui é z e não 2. Então, nesse caso, a gente tem z elevado ao quadrado, z elevado ao quadrado. Então, o que isso daqui quer dizer? Quer dizer que z elevado a 6 é igual a z ao quadrado vezes z ao quadrado vezes z ao quadrado, tá bom? Isso daqui são iguais. Tendo isso, essa informação, o que nós vamos fazer agora em diante? Vamos calcular o z ao quadrado, né? Z ao quadrado, nessa parte aqui, o que é o z ao quadrado? O z ao quadrado, eu vou até separar esse cálculo aqui, né? Preparar aqui, pronto. Então, colocar ele aqui um pouco abaixo. Quando eu tenho z ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa. Disso daqui, ó, que é 1 mais raiz de 3 i ao quadrado, que por sua vez é igual a 1 mais raiz de 3 i vezes i, né? Vezes 1 mais raiz de 3 i. Fazendo esse cálculo aqui, a gente tem esses dois termos. Aí, como é que eu faço a multiplicação? Eu pego esse primeiro e multiplico pelos dois, né? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes raiz de 3 vezes i mais raiz de 3i. E aqui eu terminei agora com o primeiro, porque eu multipliquei por todos os termos do outro, né? Agora vamos multiplicar essa parte aqui, ó. Raiz de 3i vezes 1, a gente sabe que é mais raiz de 3i. Raiz de 3i vezes raiz de 3i é igual a mais... Aí, raiz de 3 vezes raiz de 3, como a gente percebe, é o que está dentro aqui do radiano, né? Da raiz. Então, nesse caso aqui é o 3. Então, a gente tem 3 vezes i vezes i dá i ao quadrado. Mas só que i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então, esse i ao quadrado aqui a gente vai colocar o menos 1, certo? Então, aqui dando continuidade, eu vou trazer esse cálculo para cá. Trazendo esse cálculo para cá, o que eu vou ter? Eu vou ter mais, aí, mais esses dois aqui, ó, eu tenho um, aí esse cara com esse cara são os mesmos, então eu junto eles dois
fica 2 vezes raiz de 3i. Esse cara aqui vezes esse dá mais 3 vezes menos 1, dá menos 3. Isso, por sua vez, dá 1 menos 3, dá menos 2, tá? Mais 2 vezes raiz de 3 vezes i. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho z ao quadrado. Só que z à sexta é z ao quadrado vezes z ao quadrado vezes z ao quadrado. Então, z à sexta, fazendo aqui, separando o cálculo novamente. Vou colocar aqui. Fazendo o cálculo novamente, a gente tem z elevado a 6 é igual a z ao quadrado vezes z ao quadrado vezes z ao quadrado, que isso daqui é igual a esse valor aqui, que a gente descobriu para o z ao quadrado, que é menos 2 mais 2 raiz de 3i, vezes menos 2 mais 2 vezes raiz de 3i, vezes menos 2 mais 2 vezes raiz de 3i. Tá ok? Por quê? Porque z ao quadrado é esse valor aqui que a gente identificou. Z ao quadrado é isso. Então, a gente só substitui aqui. E agora, o que eu vou fazer é multiplicar um pelo outro aqui, que fica mais fácil para mim. A gente vai repetir o mesmo cálculo que a gente fez nessa parte aqui, ó. Primeira parte aqui, que é o menos 2, multiplica os outros dois termos aqui. Então, fica menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, a gente tem 4 aqui. Menos com mais dá menos. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes raiz de 3i. Agora, a primeira parte já foi. Segunda parte, mais 2 raiz de 3i vezes menos 2 dá igual a menos 4 raiz de 3i. Por quê? Ó, mais com menos dá menos, 2 vezes 2, 4. 4 repete aqui essa outra parte. Aí, mais com mais dá mais. 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3, que a gente viu, dá 3. I vezes i dá i ao quadrado, certo? Só que i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então, a gente coloca aqui menos 1, tá? Isso daqui eu vou colocar entre colchetes, porque é só essa primeira etapa aqui, ó. Só esses dois primeiros termos. Repete o segundo termo, porque a gente vai ver o que dá nessa primeira parte que a gente calculou, né? Para deixar ela mais reduzidazinha, para a gente depois efetuar a multiplicação com essa outra parte. Então, nesse caso, eu tenho 4. Vou arriscando aqui, ó. Coloco aqui entre colchetes ainda. Aqui, os dois são iguais, ó. Então, menos 4 com menos 4, 3i. Nesse cálculo, dá menos 8 raiz de 3i. Que eu estou só somando, tá? Ó, termos iguais, soma aqui o multiplicador, né? Aí, mais 4 vezes 3 dá mais 12. Mais 12 vezes menos 1 dá menos 12. Então, aqui a gente tem menos 12. Multiplica aqui pelo menos 2, mais 2 raiz de 3i. E aqui a gente faz o seguinte, ó, 4 menos 12, menos 8. Menos 8, menos 8, raiz de 3i. Por que eu só faço essa subtração entre esses dois caras? Porque nesse caso a gente tem um i. Aí, nesse caso a gente não tem nada. Os que não tem nada é que a gente faz essa parada, tá? É como se não tivesse nenhum outro termo aqui igual. É como se esses dois estivessem na mesma igualdade, tá? Aí vezes essa outra parte aqui, menos 2 mais 2 raiz de 3i. E aqui a gente faz um menos com menos, mais 8 vezes 2, 16. Menos com mais dá menos. 8 vezes 2 dá 16. 16 raiz de 3i. Menos com menos dá mais. 8 vezes 2, 16. 16 raiz de 3i. Menos com mais dá menos. 8 vezes 2, 16. Raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente viu que dá 3. I vezes i dá i ao quadrado, que a gente sabe que dá menos 1. Então, essa parte é menos 1. Esse cara aqui é igual a esse cara e tem um sinal diferente, né? Esse é menos, esse é mais. Então, a gente risca os dois. Então, nesse caso, eu vou ficar só com 16. Aí, menos 16 vezes 3 dá menos 48. Menos 48 vezes menos 1 dá mais 48. Então, aqui a gente tem mais 48. 16 mais 48, a gente tem um resultado como 64. Então, a resposta é... Então, a resposta desse problema
é z à sexta é igual a 1 mais raiz de 3 i à sexta, que por sua vez é igual a 64. Essa daqui é a nossa resposta, tá bom? Para mim checar isso, se realmente tá aqui o comentário do Pedro, eu vou utilizar aqui o PT Symbol Lab. Siga comigo aqui, ó. Essa é uma ferramenta online onde você coloca a sua equação e ele te dá o resultado, tá? É muito bacana, eu indico muito para você fazer seus testes e tal. Aqui eu vou colocar aquele problema. É o que? É 1 mais. Ó, você digita barra SQRT e dá um espaço, ele já faz a radiação aqui, tá? Ou então você clica aqui nesse botãozinho aqui, que aparece do mesmo jeito, tá? Aí é o 3, sai para fora, vezes o i. Isso daqui a gente coloca elevado você aperta o shift e o circunflexo, tá? Aí ele coloca como elevado. Aí nesse caso a gente tem o valor que é o 6, tá bom? Colocou dessa forma, clica aqui no i e você já vai direto pro cálculo. Como é que eu faço isso daqui, né? Eu não aprendi como digitar dessa parte. Então eu vou fazer aqui para você. Eu vou aqui abrir um editor e vou fazer as coisas que eu digitei para fazer aquela equação, tá? Tá um pouquinho pequena, você tente dar um zoom, porque... Calma aí, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Plain test, deixa eu ver. Aqui, vou verificar se dá para mim aumentar a fonte. Não, essa parte viu, sai por... sobre editor, encontre, vou para a linha, viu. Deixa eu ver aqui se tem alguma opção. Não, essa parte aqui são outras informações. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui. Não. Ele colocou em caixa alta. Isso eu não gosto. Então, vou verificar aqui. Estou apanhando do editor. Aí, preferência, né? Que é as preferências aqui. Editor, tamanho da fonte, autosave, fonte cola, né? Ele está com 9, vou colocar aqui para aumentar aqui para uma letra bem maior aqui para que você possa visualizar. Depois eu volto aqui para o normal. Pronto. Aí o que eu digitei ali, ó? Abre parênteses, coloca 1 mais, aí barra SQRT, abre parênteses, coloca o 3, tá? Fecha o parênteses, o porcentagem e o 6, tá? Se eu colocar isso daqui, ó, se eu copiar, Ctrl C, se eu copiar esse mesmo código e vir para cá e copiar, dar um Ctrl V, ele vai fazer, tá? Então você vai digitando que também vai dando certo, ó. Eu vou digitar aqui, ó, parênteses, aí ele já abre abre e fecha o parênteses. Aí 1 mais barra SQRT, aí espaço, aí ele já mostra aqui, eu coloco o 3, venho aqui para fora, coloco o circunflexo, coloco aqui o 6, tá? É porque deve ter dado algum problema aqui na hora que eu faço a cópia, né? Daqui para cá ele deve ter entendido alguma coisa. Então eu ativo aqui, tá ok? Eu faço a ativação e clico aqui no i e ele vai dar aqui, como você poderá perceber, ele vai dar o valor 64, tá? Esperando ele aqui calcular. Que o computador tanto é lento como também a internet. Sim, é porque faltou aqui a letra I, né? Também eu errei. Então você coloca aqui vezes o I, aí agora sim vai dar certo. Uma coisa que eu errei aqui na digitação, agora que eu lembrei. Nesse caso aqui, ó, não é o parênteses, sim a chaves, tá? Você coloca chaves, coloca aqui vezes e a letrinha I. Aí se eu copiar agora, ele vai funcionar. Tá, ó, como a gente vê, ó, é 64, ó. Ele dá aqui alguns passos, tá, para você resolver, ó. Então, para você simplificar, utilizando lá o binômio de Newton, né, o triângulo de Pascal, esse tipo de coisa. Tá? Então,
vou copiar lá, ó, eu só copiar e o mesmo que eu copiei aqui, ó, eu copiei para cá e deu certo agora. Então é esse código aqui que você coloca nesse caso. Espero ter te ajudado e quem sabe até uma próxima, tá? Até mais.